Senhor presidente, eu me inscrevi para fazer o debate porque eu não posso perder a oportunidade de esclarecer a população e mostrar o quanto o prefeito municipal, no dia da posse, ele foi infeliz na colocação dele, dizendo que eu teria legislado em causa própria quando defendi na reforma administrativa R$16 mil como teto para o gabinete dos vereadores. Na verdade, 16 mil foi um acordo político que foi possível, porque a estrutura que existia na estrutura antiga chegava a R$15.900 os cargos, se fossem todos nomeados. E aí se arredondou para 16 mil. E aí você vê gente maliciosa, mal informada, despreparada e que às vezes se acha um entendido da política, que diz assim: não, dentro do gabinete pode chegar a R$28 mil. Nossa, ele está legislando em causa própria. E aí eu quero dizer, né, que para os novos vereadores, que quando você é perseguido porque está defendendo a coisa certa, isso fortalece mais ainda. Isso fortalece mais ainda a sua convicção que você está no caminho certo. Quando você é atacado por bandido, por gente que vive do dinheiro por fora, né, e que acha que é o tal e não se informa, o cara dá as barrigadas dele lá no órgão de imprensa dele, no blog, né, mas não sabe nada, fica enganando a população. Então chegaram a falar, presidente, que a estrutura do gabinete, vereador Serginho, com o que eu tinha proposto, ia custar R$28 mil, né? Quando na verdade eu estava propondo um teto de 16 mil, que era o que a gente tinha. E aí, com o reajuste de 9%, nós já vamos ultrapassar os 16 mil. Podemos chegar a 17, quase 18 mil reais. Então, eu aproveito a oportunidade para reiterar: eu não quero ser o pai da criança. Eu já falei com alguns vereadores, estou disposto a gente vir para cá, passar um dia trabalhando, sentar aqui, discutir um novo projeto de reforma administrativa, para que a gente possa avançar na criação das comissões, para que a gente acabe com aquela mesquinharia, aquela coisa que é antiprodutiva para casa, que é a disputa para ser presidente de comissão só para indicar um assessor, porque os vereadores novos foram ao encontro da tese que nós defendíamos, que é o fortalecimento da estrutura do gabinete e a não nomeação das comissões que não trabalhavam. E aí me atacaram de tudo quanto era jeito, que eu queria legislar em causa própria. O prefeito, lamentavelmente, fiquei muito decepcionado, porque eu sempre tive uma relação respeitosa, e ele votou a favor do oficial de gabinete. Foi aprovado por ele, ele era vereador e foi aprovado por ele. E aí, é só para dizer que a gente tem condição de avançar com tranquilidade numa estrutura que já tem várias câmaras municipais, a gente modernizar e garantir a qualidade do nosso trabalho. Então, eu votarei favorável ao reajuste, porque eu acho que os servidores, os assessores precisam realmente estar sendo bem remunerados, mas digo que continuo convicto que há distorções. Não é razoável para a opinião pública nós termos um assessor que no fim dessa legislatura vai ganhar o dobro do vencimento do vereador. Com esses reajustes que nós estamos dando de 9 agora, ano que vem, e o próximo ano, está arriscado no último ano, o nosso coordenador de gabinete, nosso oficial de gabinete, está ganhando 2 vezes o subsídio, que hoje, é bom que se diga, de R$ 4.770 brutos, que alguns acham que a gente ganha 12 mil, 11 mil, e é bom que se diga, vereador, hoje a Câmara dos Deputados em Brasília está votando a extinção do chamado 14º, 15º, que essa casa já acabou, embora tenha sido feito de uma forma não transparente, e eu acho que
lamentavelmente, o ex-presidente, o vereador Cleiton, por ele não ter conseguido eleger a sua esposa e ele ter perdido a eleição, ele distorceu uma decisão de plenário, uma coisa extremamente grave. É inaceitável, porque nós votamos nessa casa e temos a filmagem que era para se manter os 50% do salário do deputado estadual, que é bruto, 71.550 bruto, parcelado em 12 vezes. E o que foi feito? Ele, desrespeitando uma decisão de plenário, ele informou de forma maliciosa ao Tribunal de Contas e ao município, extinguiu a chamada certidão. Então, e alguns inclusive quiseram jogar na minha conta. Foi o Cláudio Melo, como se eu tivesse poder de mando na casa, sempre sendo minoria. Então, vereador, é importante que se deixe claro que nós aqui temos o salário dividido em 12 parcelas e não tem 13º, 14º, nem 15º, que é a chamada certidão, que popularmente, para desgastar essa casa, se intitula 14º, 15º. É só pegar a declaração que todos nós recebemos no fim de ano para declarar o imposto de renda, que você vai ver lá no campo que está destinado ao 13º, que é zero. É zero. Então não há tributação, não há 13º. Então, eu acho que essa casa, mesmo por vias, ao meu ver, lamentáveis, a gente está se adequando. Agora, é bom que se diga que a remuneração que nós temos hoje é uma das menores, se não a menor do estado do Rio de Janeiro. Japeri, o município mais carente do estado, eu já vou concluir, senhor presidente, mais carente do estado, com menor IDH, tem um subsídio dos vereadores em torno de 9.600. Magé, 10.021. Guapimirim, 9.000 e poucos reais. Hoje, pela lei, o salário dos edis poderiam ser até 10.021, que é 50% do salário do deputado estadual. E aí, quando eu defendo que a gente sempre faça um debate franco com a sociedade, nós temos que ter a coragem de fazer esse debate com a sociedade e informar a ela quais são os subsídios. Porque eu acho muito perigoso o subsídio do vereador ser muito reduzido e o cara querer fazer um balcão de negócio do mandato, vender voto, querer mudar gabarito para pegar dinheiro de empresário da construção civil. Então, o que é melhor para a sociedade? Saber efetivamente quanto ela paga, de forma justa, ou achar que os caras estão ganhando um pouquinho, mas mal sabe ela que alguns, lamentavelmente, fazem do mandato um balcão de negócio, sabe, doutor Carlão? Então, quando eu defendo, já vou concluir, senhor presidente, mas a gente tem que ter a clareza e a tranquilidade para jogar de forma franca para a sociedade, né? E muitos não querem fazer esse debate, muitos não têm a coragem de fazer um debate desse, né? Acham que, não, opinião... Mas nós temos que esclarecer, Maurício. Porque, mais uma vez, a gente tem sempre que lembrar, o salário que a gente recebe bruto é 4.770, e não 12, 11 mil, como muitos acham que cada vereador percebe. E aí, eu acho que esse reajuste contempla, dentro do nosso gabinete, dos nossos assessores, mas essa distorção que hoje a gente tem um desgaste, abre aquele precedente, né, que o Serginho falou. Muitos acham que o vereador pega parte do salário do assessor, o que é crime, o que é passível de cassação de mandato. Quem pega dinheiro do assessor, na primeira briga que tiver com o assessor, se o assessor denunciar ele vai perder o mandato. Então nós temos que fazer esse debate com clareza, né? Eu acho que tem que remunerar, para ter uma assessoria qualificada, nós temos que remunerar de forma justa. Agora, não dá para... o Ministério Público mesmo fala isso. É inconcebível o teu chefe de gabinete ganhar mais de 50% do que um vereador. E aí nós temos que fazer esse debate com muita transparência para a sociedade, mostrar e corrigir essas distorções. Eu acho que aí nós vamos avançar, né, na qualidade do trabalho e vamos acabar tirando alguns fantasmas que colocam, né, querendo jogar todo mundo na vala comum como pessoas que querem se aproveitar da função pública.
Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.